Olá, meu nome é Paulo Sugiyama e estamos aqui para trabalhar a matéria de Matemática e suas tecnologias no Enem. Mais precisamente nessa aula nós vamos ver a competência 2, tá certo? E com isso nós vamos ver alguns conteúdos importantes que são cobrados no Enem. Não é cobrado todo o conteúdo envolvendo essa matéria. Existem pormenores, é claro. Mas os principais pontos que vão ser cobrados vocês estão vendo agora nesta aula. Observando agora na Mesopotâmia, os povos dos assírios, os babilônios, os caldeus, nós temos ali um desenvolvimento da parte matemática de uma forma diferente da egípcia. Eles usavam um sistema sexagesimal, baseado no número 60. De que forma? Nós temos aqui os 4 dedos com 3 artelhos, tá certo? Então nós temos aqui 12. E aí multiplicando por 5, tá certo? Nós iríamos obter então base 60, utilizando dessa forma. Agora, a importância para eles de usar a base sexagesimal é que isso facilitava algumas medidas que eram constantes, em termos de tempo, tá certo? A hora, o graus, é o que nós vemos hoje, ainda são mantidas nessa base. Nós temos aqui que a hora é dividida em 60 minutos, 60 segundos cada minuto. O grau, nós temos 1 grau correspondente a 60 minutos e 1 minuto correspondente a 60 segundos. Então eles usavam uma divisão por 60. Então vários números poderiam ser colocados na base 60, por quê? Porque a base 60 tem uma grande divisibilidade, ou seja, temos diversos divisores. Poderíamos, por exemplo, colocar 6 colunas de 10, poderíamos colocar 5 colunas de 12, poderíamos colocar 4 colunas de 15. Percebam que essas divisões facilitariam a distribuição em termos de quantificação. Outra coisa é que eles tiveram importância muito grande na concepção do zero. O zero, nas numerações da antiguidade, não tinha um significado. Zero não representava nada. Então, quando não havia nada para ser representado, eles ou colocavam um pequeno símbolo, poderia ser uma vírgula, alguma coisa desse tipo, para representar que ali havia o zero, ou deixar como espaço em branco, em outras civilizações que era o que ocorria. Um desenvolvimento muito grande que houve na Babilônia era a medição diária. Eles usaram um dos primeiros princípios de equação do segundo grau. Veja bem que quando colocamos equação do segundo grau, esse significado é uma forma atual. Para eles, a concepção significada é o seguinte no cálculo de área. Nós temos aqui um terreno que tivesse 55 unidades representativas de área. Ou seja, seria um padrão utilizado. Um quadrado que tem tanto de lado por tanto de lado. E nós teremos aqui dentro desse retângulo 55 desses quadrados. Ou ainda 55 triângulos. Seria algum tamanho de área que eles usavam como padrão. Então eles tinham aqui 55 dessas medidas. Eles já teriam a concepção de uma transformação. Veja bem a pergunta do exercício. Esse exercício diz o seguinte: esse lado do retângulo e esse lado do retângulo tem a relação que esse lado é 6 unidades maior do que esse. Eles fizeram a seguinte construção: cortaram o terreno original retangular com uma medida de 3 dessas unidades e transportaram para cá. Essa área aqui representava ainda 55 unidades, mas esse quadradinho colocado aqui representaria 9 unidades, ou seja, perfazeria 64 unidades nesse retângulo aqui obtido. Eles cortavam a figura aqui de forma a obter um quadrado nessa figura, tá certo? E então eles perceberam que essa área teria que ter 64 unidades no total. Então aqui teria 64 unidades de área no total. Ora,
64 unidades representaria então um quadrado de 8 por 8 para dar a área de 64. Essa concepção ele já entenderia porque seria múltiplos das unidades, por exemplo, um quadradinho que eles usassem. Aí, se eles sabiam que aqui é 8 e esse pedacinho é 3, eles determinavam que essa medida original era 5. Então, em consequência, determinava que essa medida era 11. Essa é uma forma de usar aquilo que hoje trabalhamos como soma e produto na equação do segundo grau. A soma desses dois valores, tá certo? E daria o resultado e a multiplicação daria 55. Então percebo que essa relação é parecida com essa forma da soma e do produto, para chegar exatamente ao valor procurado, que seria esse lado do retângulo. Essa é uma das formas simplesinhas que eles usavam para poder resolver alguns problemas que eles encontravam para fazer cálculos de áreas. Vamos falar agora dos gregos. Os gregos nos deixaram muitas informações da parte de geometria. Eles enxergavam a geometria em todas as formas de vida. Foram os primeiros a associar vários elementos da parte numérica com a parte de geometria. Vejam bem que antigamente os povos estavam mais preocupados em fazer medições de áreas, tá certo? Medidas de comprimento e áreas. Os gregos aproveitaram a parte de numeração e associaram isso com a parte de geometria e desenvolveram vários aspectos, principalmente na parte de geometria. Nós temos então como exemplo principal o caso do Teorema de Pitágoras, que em cima do triângulo retângulo ele desenvolveu a informação que é verificada sempre quando temos um triângulo retângulo, que ao quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa informação foi demonstrada na antiguidade, mostrando que ali existia uma relação entre os lados de um triângulo retângulo. Essas informações foram trazidas até hoje e utilizamos isso sempre que trabalhamos com geometria. Outra herança deixada por Pitágoras foi em termos da música. Olha só que ele descobriu que é uma coisa interessante, baseado na matemática. Ele verificou que uma corda retesada, quando puxada e solta, ela emitia um som. Quando dividida ao meio, ela emitia um som 1/8 mais alta. E aí ele pegou e fez divisões proporcionais, sempre através de números inteiros, da corda original e das cordas menores. Quando ele fazia as divisões com números inteiros das cordas obtidas, obtinham sons harmônicos. Esses sons harmônicos dão origem então às notas musicais que conhecemos até hoje. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do, tá certo? Então, quando nós trabalhamos com a parte de música, é uma das heranças deixada por Pitágoras. Outra coisa que nós temos que foram herdadas dos gregos é a parte daquilo que dizemos a regra de ouro. O que representa a regra de ouro? A regra de ouro é um retângulo que monta-se outro retângulo a partir do retângulo original, que as medidas são proporcionais ao retângulo de partida. E em consequência disso, dizemos que o A, que é o comprimento do retângulo original, está para B, que é o comprimento do retângulo aqui obtido, que é esse, assim como o lado B está para um novo lado A menos B. Veja bem que foi transposto esse pedaço B, que era a antiga largura, para cá, e nós temos essa nova largura do retângulo menor, A menos B. Isso se representa numa medida harmoniosa para os gregos. O conceito de beleza para os gregos era se os elementos tivessem exatamente essa proporção. Nós temos então no Partenon, tá certo? Um grande templo grego, essas medidas reproduzidas na largura e no comprimento. Cada coluna estaria disposta dessa forma. Diversas estátuas estão reproduzidas dessa forma. É o que se diz medidas harmoniosas para os gregos.
Como herança, nós encontramos também em outras regiões da Europa, bem a posteriori, uma série de informações baseada na regra de ouro. A Catedral de Notre-Dame na França é um exemplo. Nós temos a estrutura colocada exatamente nessa forma da regra de ouro. Algumas pinturas aqui, vamos colocar, deduz-se que a Mona Lisa também teve esse padrão de harmonia. Ou seja, a regra de ouro é uma informação valiosa em termos da harmonia da figura. Outra coisa é Platão. Platão foi um matemático e filósofo que forneceu toda a base teórica das informações colhidas de diversas formas, tá certo? Ele introduziu ali a associação da parte numeral algébrica, com a aritmética, com a parte geométrica. E aí nós temos muita coisa de Platão em termos de conceitos matemáticos. E finalmente nós temos Euclides. Euclides foi um matemático que fundou um princípio filosófico na parte de matemática. Ele escreveu o livro Elementos, onde ele faz uma série de afirmativas. Essas afirmativas que não precisam ser demonstradas, ele chamou de axiomas, e qualquer outra afirmativa ele chamou de proposição. E ele fundou aquilo que nós dizemos hipótese e tese, uma demonstração. E ele demonstrou dentro da parte de geometria várias informações de como é que nós podemos calcular o volume de uma pirâmide, de um cone, de um cilindro, usando essas demonstrações. A causa e a consequência em termos da formulação matemática. Essas importâncias, esses legados da parte dos gregos, vai se traduzir em diversos locais do mundo. Os herdeiros mais diretos da cultura grega foram os romanos. E nós herdamos dos romanos, veja bem que os romanos em termos de cultura, eles transpuseram exatamente o grego, tá certo? A cultura grega. Todos aqueles cálculos matemáticos gregos foram trazidos através dos romanos para a civilização ocidental. Dos romanos nós herdamos a princípio a numeração romana, tá certo? Então devemos lembrar o que representa. Nós teríamos assim, ó, um tracinho representa o número 1, até 3 tracinhos teríamos 3, depois quando nós vamos representar um valor que seja menor do que 5, 10, colocamos um símbolo anterior ao símbolo correspondente ao 5. 5 e um tracinho antes representaria o 4. Agora, se colocássemos o 5 e um tracinho em seguida, teríamos o quê? O 6. Teríamos também para a representação de outros números, se colocássemos, por exemplo, a letra D. A letra D representaria 500. E a letra L representaria 50, tá certo? Então nós conhecemos a numeração romana. O que é importante dessa parte é a herança que foram trazidas de tempos em tempos de diversas civilizações. Agora nós temos um hiato. Esse hiato na civilização ocidental se deu com a queda de várias partes do desmantelamento do Império Romano. A partir daí nós temos aquilo que é dito a Idade das Trevas, a Idade Média. Nesse período, a matemática como cultura, como ciência, acaba estagnando na Europa. Isso porque o clero e a nobreza não queria que a cultura fosse disseminada entre os servos, tá certo? Entre os vassalos do reino, porque isso acarretaria revoluções. Então ficou restrita muito a cultura, a parte de matemática, de ciências em si, dentro da elite. E essa parte então não foi difundida. E o desenvolvimento da matemática em termos de ciência ficou estagnado, ficou parada no tempo, até surgir um matemático que visitou o Oriente. Então vamos ver agora o que sucedeu no Oriente. Vamos agora viajar para o Extremo Oriente. Vamos dar uma olhada o que ocorria na China.
Enquanto na Europa a parte do desenvolvimento da matemática ficou estagnada, em outras regiões, que seria no Extremo Oriente, a matemática se desenvolveu independentemente do conhecimento da Europa, dos gregos e assim por diante. Desenvolveram toda uma estrutura própria para fazer medições, para fazer quantificações. Isso porque o Império Chinês era muito grande, então eles precisavam constantemente fazer cálculo de material, de quantidade de material. Tinham também que fazer, medir grandes distâncias. Com isso, então, eles precisavam de um sistema de numeração muito mais aprimorado. E eles encontraram exatamente no sistema decimal, exatamente o artifício necessário para fazer a contagem, a quantificação de grandes valores. Então eles trabalharam também com um sistema decimal posicional. Conseguiram também desenvolver dentro da parte de matemática a parte de cálculo de valores desconhecidos em igualdades, fazendo, por exemplo, pesagens correspondentes e retiradas para fazer o equilíbrio daquilo que hoje falamos que é o equilíbrio numa balança. E aí, fazendo essas concepções, nós herdamos dos chineses a concepção de valores desconhecidos numa sentença e relacionando os valores. Outra coisa é que na China houve um livro que continha exercícios, 9 capítulos envolvendo problemas básicos de cálculo de pagamento de salários, impostos, vendas, e esses livros eram usados por vários setores da população para fazer exatamente o cálculo daquilo que eles estavam comercializando. Outra coisa, a invenção do quadrado mágico. É uma coisa simples, mas era uma informação interessante. Por que quadrado mágico? Porque disse que em todos os sentidos, nas diagonais, nas verticais e nas horizontais, a soma de 3 números daria sempre 15, utilizando os algarismos de 1 a 9, que eram exatamente os algarismos que eles utilizavam para fazer a contagem. Veja bem que ainda não havia surgido o zero como valor. Então eles não tinham como representar o zero, colocavam um símbolo para aquele número que estaria faltando ainda. De uma forma geral, de 1 a 9, que eram os algarismos que ele... Veja bem que não era a forma escrita que nós utilizamos hoje, mas era a concepção daquilo que representa a quantidade 1, a quantidade 2 até 9, e o símbolo para cada uma dessas quantidades. Então eles diziam que os números ímpares eram números masculinos e os números pares eram números femininos, somente como curiosidade. O que acontece então para observar no quadrado mágico? Vocês teriam aqui o seguinte: utilizando somente os algarismos de 1 a 9, nós iríamos preencher essas outras 8 casas. Então veja bem, se eu colocar um 1 aqui para fazer 15, eu teria que obter 9 nessa posição. Se fosse colocado 7 aqui, que número que estaria necessário para ser colocado nessa posição? Veja bem que na contagem eu não posso ter repetição aqui e ultrapassar o número. Então eu teria que ir trocando a ordem, tá certo? De forma que a soma desce sempre dessa forma. Posicionando de forma diferente, eu poderia colocar o 9 nessa posição e o 1 aqui. E essa soma daria 15. Agora vamos colocar os números em outra posição. Vamos reordenar. Nós poderíamos ter nessa posição o número 7. 7 e 5 faltaria quanto aqui? 3. E se eu somasse 3 com 9, daria o quê? 3, 9, 12, precisaria 3, mas eu só posso escrever uma vez só o 3. Então o segredo desse quadrado mágico é que em cada ponta deveria aparecer um número par. E em cada casa dessa posição, um número ímpar. Então o número ímpar estaria aqui. 7, 5, 12, com 3, 12. Agora podemos colocar 8 em qualquer posição. 8 e 3, 11,
4, 15. 4 e 9, 13, com 2, 15. 2 e 7, 9, com 6, 15. Esse seria o quadrado mágico que apareceu na China e como mostrava a relação entre os números que apareceriam nessa informação. Também na China nós temos a origem dos conceitos de progressão. Um problema interessante que foi trabalhado na China era o seguinte: o imperador tinha várias, vamos dizer assim, mulheres no total. Ele tinha a rainha como esposa, consorte como esposa, depois ela teria as concubinas e depois as escravas. Foi um imperador que fez a cobrança para um de seus sábios. Como ele iria atender todas as mulheres que ele tinha sob sua responsabilidade, tá certo? Então, os sábios colocaram da seguinte forma: no primeiro dia, ele iria atender a rainha, satisfazer a rainha. Depois, no segundo dia, as 2 consortes. No terceiro dia, as 4 concubinas. E assim por diante, formando uma progressão onde estaria sempre duplicado por 2. Esse é um probleminha interessante de montagem de progressão. 1, 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Tá certo? Era uma forma de enxergar como é que estaria distribuída todas as mulheres nessa distribuição. Na Índia, nós temos aqui um desenvolvimento diferente. Na Índia teve o surgimento do zero. Foi uma revolução em termos de número, porque agora nós poderemos representar grandes quantidades. Acrescentando zero ao final, isso estaria sempre multiplicado por 10, por 100, por 1000. Então nós teremos aquilo que é dito potência de 10 acrescida. E aí nós teremos uma grande representação de valores. Por exemplo, poderemos escrever 1 bilhão e 200 mil simplesmente fazendo 1, 2, 12 e acrescentando aí 10 elevado à sexta potência. Já é uma outra forma que é o surgimento de potências de 10. A equação do segundo grau. Nós temos como origem as fórmulas que deram origem à resolução de uma equação do segundo grau. Como nós temos uma expressão do segundo grau e como obter o valor da incógnita, tá certo? Nós temos também aqui uma numeração mais próxima da atual. Nós já temos os algarismos com formas parecidas da atual. Ele já utiliza um sistema decimal bem parecido com o nosso, tá certo? Com algumas modificações, porque eles ainda tinham o zero como valor colocado, mas ainda não sabiam como representar algumas operações. Aí teve também o desenvolvimento da trigonometria. A relação entre os lados de um triângulo retângulo se aprofundou e se fixou muito dentro da parte de matemática na Índia. Outra coisa que foi desenvolvida na Índia é a parte de séries infinitas, ou seja, aquilo que nós falamos no limite à tendência de, para o cálculo do π, por exemplo. Eles propuseram um instrumento que dá aproximadamente o valor quase bem, vamos colocar assim, aproximado do valor do π, 3,146 e mais alguns valores. Eles fazendo exatamente uma série infinita de valores. Foi aí que nós temos a origem daquilo que dizemos a progressão geométrica. Na China nós temos o início das progressões, mas com o advento da série infinita, nós temos exatamente aquilo que representa uma progressão geométrica infinita. E mais outras informações, aquilo que representa a divisão de um número. Vamos olhar assim, olha. Se eu pegar o número 1 e dividir por 2, eu vou obter meio. Se dividir por 4, 1/4. À medida que pegamos um divisor maior, a tendência é chegar em um valor cada vez menor.
E em contrapartida, à medida que formos diminuindo o divisor, se aproximando de zero, o número vai se tornando cada vez maior. Então dizemos que tende a um valor. E aí nós temos a concepção daquilo que se fala limite. É uma das informações que nós temos originária na Índia. Agora vamos ver o que ocorreu em sequência àquilo que vimos na parte de numeração e a parte de matemática na Índia. Nós tivemos como consequência, como era a Índia ligada à Arábia, nos árabes, vamos dizer assim, herdaram toda a parte da numeração indiana, e os indianos tiveram muito contato com as informações da China. Então nessa região houve uma mesclagem das informações dentro da parte de matemática. Em consequência, nós tivemos também uma parte da Arábia influenciada pela parte de matemática dos gregos. E então na Arábia teve uma concentração e uma reunião de uma série de informações da área de matemática. Então nós temos da Arábia aquilo que nós dizemos o sistema atual, o nosso sistema decimal. E nós temos como herança direta deles os algarismos arábicos, como utilizamos hoje e que todo mundo utiliza hoje. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então nós temos aí já a inclusão do zero e eu trabalho com um sistema decimal posicional. E uma das heranças muito grandes do desenvolvimento da matemática como consequência na Arábia foi a álgebra, a parte que nós dizemos que é manipular números e letras, onde as letras substituem números nas expressões. Então nós sabemos como trabalhar equações, sentenças matemáticas e o trabalho em geral com a parte de informações matemáticas, a manipulação e as transformações que nós podemos utilizar quando temos essas diversas informações em expressões e sentenças matemáticas. Tá ok? E vale ressaltar o seguinte: até mais ou menos assim, o final da Idade Média, a Europa não tinha esse desenvolvimento matemático, ela estava estagnada, como foi colocada. Então nós temos a presença do matemático Fibonacci. Ele trabalhou muito com a parte de matemática na Europa, só que ficou restrito até um certo patamar. Então, em suas viagens ao Oriente, ele teve contato com o desenvolvimento que correu paralelamente na Ásia. E esse desenvolvimento na Ásia foi um salto muito maior porque na Europa estava estagnado. Trouxe essas informações para a Europa. Na Europa era utilizar os algarismos romanos como trabalho na parte de matemática, tá certo? Não eram conhecidos os algarismos arábicos. Com a introdução dos algarismos arábicos, a parte da matemática na Europa se desenvolveu. Só que aqueles que possuíam o conteúdo, a informação, a elite, que era o clero e a nobreza, não queria partilhar as informações com a população, que acreditavam que acarretaria revoluções. Mas trazendo essas informações do Oriente para a Europa, Fibonacci introduziu, através de um livro, de uma publicação, essa parte do desenvolvimento da matemática que estava mais adiantada na Ásia. E todo mundo teve acesso a essa transformação e verificou-se que era muito mais fácil utilizar o sistema decimal, que a partir daí o mundo ocidental começou a adotar, tá certo? Como curiosidade, vamos dar uma olhada na América Central, tá certo? Com os maias. Nós temos os maias, os incas e os astecas. Vamos colocar assim, são civilizações em locais diferentes, mas que apresentam algumas características. Os maias, principalmente, eles usavam a base 20. O ano para eles, veja bem que os maias eles se desenvolveram bastante na parte de observação do tempo e astronômica. E esse desenvolvimento se deu porque eles trabalhavam muito com esse tipo de cálculo.
Só que eles não tinham a concepção do zero, e não tendo essa concepção do zero, do que não representava nada, a parte de aritmética, de numeração, ficou um pouco, desenvolveu aquém do que poderia ser alcançado. Outra coisa é que eles relacionavam muito os cálculos matemáticos com as observações do tempo e do astros, tá ok isso? Agora nós vamos ver o que nós temos hoje em termos de construir significado para os números naturais, inteiros, racionais e reais. Encerramos com isso a nossa aula referente à parte de competência 2 de matemática e suas tecnologias do Enem. Qualquer dúvidas ou sugestões, então entre em contato conosco através do link que estará disponível.